Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Marcelo Pereira, CEO da Ultralight, e ele vai nos explicar um pouco mais sobre o efeito estufa das moscas. Quem nunca se perguntou por que esses insetos costumam aparecer mais em ambientes quentes e abafados, não é mesmo? Marcelo, por que isso costuma ocorrer? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa é uma pergunta que muita gente me faz e acontece realmente. As moscas são indivíduos que a gente chama de ectotérmicas. O que significa isso? Significa que a temperatura do corpo delas muda de acordo com a temperatura do ambiente. E quando o ambiente está mais quente, quando é um período do verão, por exemplo, elas aumentam muito as suas atividades. E por isso que elas entram nas nossas casas nessa época do ano. Eu entendi. Mas o fato delas serem ectotérmicas e estarem mais ativas no verão, em temperaturas mais quentes, é a única razão delas proliferarem mais nessa época do ano ou tem alguma outra razão? Essa é apenas uma das razões. Elas ficando mais ativas, elas vão acasalar mais, elas vão se acasalar mais. E além disso, o que acontece? Que é fundamental. No verão você tem mais calor e mais umidade. E o ciclo de reprodução, que seria o ciclo de vida da mosca, onde ela passa desde a fase de ovo, depois larva, pulpa, até se tornar um indivíduo adulto, ele acelera muito. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Em países frios, onde a temperatura é abaixo de 10 graus ou às vezes até próximo de 0 graus, pode levar mais de 30 dias para o indivíduo, para uma mosca, desde o ovo, para ela se tornar um adulto, desde o ovo até se tornar um indivíduo adulto. Já nessa época do verão, em países quentes como o nosso, em menos aí de uma semana, a mosca, ela desde que coloca o ovo, ela se torna adulto em menos de uma semana. Às vezes em questão de dias, em 4 dias, ela pode se tornar um indivíduo adulto. Bem rápido, né? Sim, muito rápido. E o que acontece também? As moscas, elas são muito mais ativas no verão. Elas são muito mais ativas no calor, nessa época do ano com calor. Elas aumentam as suas atividades. Pode perceber, as moscas são como a gente. No frio a gente fica mais quietinho, a gente quer saber mais de dormir, fica mais quieto no canto. A mosca também age dessa forma também, elas ficam mais quietinhas no frio. Mas não deixa de existir, né? Muita gente comete o engano de achar que por estar frio, ser inverno, as moscas desaparecem. Acontece que isso é um grande incômodo e atrapalha, é anti-higiênico para todo mundo, principalmente para uma indústria alimentícia, não é mesmo? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Bom, o segredo é a prevenção. E como que a gente previne as moscas? Higiene. A mosca, ela entra na nossa casa, ela entra na nossa indústria, principalmente buscando alimento. Então, como que a gente faz para prevenir? Ela se reproduz também no lixo. A gente precisa manter nas residências, manter os alimentos sempre cobertos, não podemos deixar alimentos expostos. A gente não pode deixar a louça em cima da pia, deixar a louça suja para o dia seguinte. A gente tem que lavar a louça. A gente não pode deixar, por exemplo, o lixo próximo das portas. Se você deixa o lixo próximo das portas, você vai atrair as moscas que estão do lado de fora para dentro do ambiente. Elas vão ser atraídas para próximo das portas e vão depois entrar nas nossas residências. Já numa indústria, já é um pouquinho mais complexo o processo, porque na indústria você não pode ter moscas. Uma mosca ela pode causar um problema muito sério para uma indústria. Ela pode levar muitas bactérias, ela pode causar contaminação e um problema sério para a indústria. Então a indústria ela precisa ter um programa de controle integrado de pragas. Ela precisa ter barreiras preventivas, barreiras protetivas, como telas milimétricas nas janelas, cortinas de ar. Ela precisa ter proteções embaixo das portas, borrachas embaixo das portas, vedações nas laterais. Ela precisa ter um programa para você fazer um monitoramento através de armadilhas luminosas. Com as armadilhas luminosas, o controlador de pragas, que é o profissional especializado para controlar, para monitorar os insetos,
Ele vai verificar se aquele programa está funcionando, o programa de controle de pragas. Ele vai verificar através das armadilhas luminosas se estão entrando indivíduos, se estão entrando pragas aladas dentro daquele ambiente e saber se está funcionando ou não o programa de controle de pragas. Bom, então é correto afirmar que as armadilhas luminosas fornecem informações valiosíssimas, principalmente para o setor alimentício. Através das placas adesivas, os controladores de pragas conseguem determinar quais são os meses que tem mais infestações de moscas ali na indústria, certo? Exatamente. A placa adesiva, que é aquela plaquinha que vai na armadilha luminosa, ela fornece informações importantíssimas para um programa de controle de pragas. Vocês já ouviram aquela expressão que não se pode controlar o que não é medido. E sem a placa adesiva você não consegue, não existe controle integrado de pragas, principalmente de insetos voadores, sem a placa adesiva, sem a armadilha luminosa. O que o controlador de pragas faz? O que a indústria de alimentos faz? Ele instala armadilhas luminosas em pontos estratégicos e através da placa adesiva, das capturas que vão capturando os insetos nas armadilhas luminosas, ele vai monitorando para saber se as barreiras preventivas, as barreiras de proteção estão funcionando, tá? Barreiras físicas como cortina de ar, telas milimétricas, as proteções que tem nos acessos para não deixar os insetos entrarem. Então, a armadilha luminosa não é simplesmente uma barreira física. Você consegue, através dela, monitorar se estão entrando, se os insetos estão entrando dentro da fábrica, se as outras barreiras físicas estão funcionando. E também algo muito importante que você falou, Clarice, tá? O controlador de pragas, ele faz a contagem dos insetos. Os insetos, o tipo de inseto que está entrando, né? Ele vai contar a captura ali na placa adesiva, ele vai saber se o programa está funcionando bem, ele vai saber através de que porta os insetos estão entrando, ele vai poder identificar a causa raiz, onde que está o foco de infestação de insetos. Se está próximo de uma determinada porta, às vezes está entrando mais por uma porta, pode ser que tenha um foco de infestação do lado de fora, próximo daquela porta. Então ele vai ter que fazer um controle para atuar em cima da causa raiz, na infestação das moscas. O monitoramento rende assunto, hein? Mas eu acho que vai ter que ser um tema para um próximo vídeo, não é mesmo? Com certeza, isso aí é um tema muito importante que vai ter muita coisa para a gente conversar. Então a gente fica por aqui. E se você está curtindo esse tema, não esqueça de acompanhar a Ultralight nas nossas redes sociais. A gente queria agradecer ao Marcelo por mais uma vez bater esse papo. E continue nos acompanhando, curta, compartilha, salve e não perca o nosso próximo bate-papo. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você e obrigado a todos que estão nos assistindo.